Sorry? And you don't want to correct yourself because you know it's it. No. Camera, I take it. Give me the camera, please. Go. Let's go. I've never seen anything like this. This is sensational stuff. Ora, boas malta, vamos então aqui para mais um ponto break. Vamos falar das melhores apostas para dia 13 e também falar um pouco dos jogos de ontem, que uma vez mais acabou por não conseguirmos lucrar com os palpites lançados. Começamos com o jogo da Jéssica Pegula, uma Jéssica Pegula, como eu tinha antecipado, poderia entrar mal e acabou mesmo por entrar. Foi quase uma premonição. Entrou mal e perdeu o primeiro set por 6-3, depois ganhou por 4-6 e 5-7. Uma das coisas que, principalmente no primeiro set, em comparação com os restantes, foi claramente a capacidade de dar a break, em pontuar a um jogo da adversária. Basta ver que no primeiro set a Jéssica Pegula venceu apenas 13% dos pontos no primeiro serviço da adversária e 36% no segundo. No segundo set, 59% no primeiro, 45% no segundo, e no terceiro set, 33%, 59%. O primeiro set foi uma radia total por parte da Jéssica Pegula, que pode ter entrado a pensar que o jogo ia ser mais fácil do que realmente foi, porque também já tinham jogado entre ambas por 2 ocasiões e a Jéssica Pegula tinha vencido, principalmente no US Open em 2021, tinha ganho por um duplo 6-2. A verdade é que a Potapova, também que tem um título, já este ano acabou mesmo por conseguir ganhar e ganhou o primeiro set de uma forma categórica, porque soube superiorizar-se muito bem a Jéssica Pegula, e a Pegula depois teve que entrar no seu registro habitual, paneladas mais fortes, mais antecipação, mais colocação do primeiro e do segundo serviço, a variar bastante em termos de colocação, e aí conseguiu, mas foi um jogo que estava mal encaminhado para a Jéssica Pegula. Acabou por ganhar, nós não, porque tínhamos Jéssica Pegula e menos de 21,5 a pensar num 2-0. A verdade é que pronto, a Jéssica Pegula acabou por ganhar, mas em 2-1 e superou claramente os 21 jogos, por isso foi uma entrada perdida. Depois tivemos um jogo que acabou por ser uma grande decepção, porque tínhamos a vitória do Karen Khachanov, ou neste caso o menos 2,5 do Khachanov, que era uma vitória por 3 ou mais jogos de diferença, e o Karen Khachanov acabou por perder por 3-6, 6-1 e 4-6. Essa entrada é aquela que custa um bocadinho mais a perder, porque além de ter sido modo 2, era um jogo que eu estava bastante convencido que o Karen Khachanov, como eu tinha dito no ponto break anterior, tinha todas as razões e mais algumas para acreditar neste torneio, pelo estilo de jogo, pelas condições de jogo, ser um jogador normalmente frio em termos emocionais, um jogador que normalmente não oscila muito, mas a verdade é que não apanhou um David Fokina que tem estado a jogar muito bem. E há quem destaque o serviço do espanhol. Eu destaco mais a capacidade da resposta, a antecipação, e isso tem muito a ver com aquilo que é as suas origens enquanto tenista, que começaram a ser desenvolvidas em terra batida, mas custa a perder porque, se vocês estiveram atentos ao jogo, o Karen Khachanov teve a ganhar 2-0 no primeiro set, e para aquilo que era as percentagens de serviço até esse jogo, nada fazia dizer que ele ia levar um break, porque mesmo na altura que ele leva um break, ele tem game point, ele tem 40-30 para fechar o 3-1, e acabou mesmo por levar o break. Depois, a partir daí, acabou por o David Fokina aumentar claramente a primeira bola, a segunda bola, mais pressão, a colocar sempre a decisão no lado adversário, e acabou por errar, mas depois conseguiu se reerguer no segundo set ao vencer por 6-1, e depois daqui acabou mesmo por perder quando estava assim para 3-3, mas ainda recuperou, estava assim para 5-5 e acabou mesmo por não conseguir resistir. Por exemplo, teve ali acho que foi no 15-30, uma bola muito louca, uma bola muito mole, e o David Fokina puxou o braço atrás e o winner, uma boa paralela. Acabou por ganhar o jogador que teve a melhor estratégia, o jogador que soube lidar melhor com o ponto à frente e com o break à frente. Nada a dizer, no entanto, era uma entrada que eu voltaria a fazer, porque acredito que muitas vezes aquele 2-0 para o Karen Khachanov acabaria por resultar na conquista do primeiro set e não perder o primeiro set como perdeu, porque a partir daí ele perdeu claramente o controle do primeiro set. Tivemos também algumas vitórias interessantes, por Arthur Castro, tivemos do Sebastian Baez,
tivemos do lado das mulheres, tivemos uma boa Sakari, mas uma Kalinina a mostrar que tinha capacidade e a Kalov inicial era relativamente perigosa. O jogo que mais mexeu as meninas do lado das mulheres foi mesmo a Karolina Pliskova, que eliminou a Kulia Martova por 2-0 com autoridade. Por isso, teve bons jogos, teve para todos os gostos, o Zverev contra o Zaburi, teve o Tiafoe contra o Kubler também, um Rublev contra o Humbert, que o Rublev chegou a estar a perder por 4-2 no primeiro set e acabou por ganhar depois em 7-5. Foi um dia bom no geral e infelizmente por não conseguir fazer entradas ao vivo ou por não recomendar entradas ao vivo, mas era um dia que era fácil, entre aspas, sair com lucro ao vivo, porque há muitos padrões que se repetem, ao contrário daquilo que normalmente acontece sempre na live, onde temos que ficar sempre um bocadinho mais presos àquilo que é a nossa ideia, àquilo que é a nossa opinião sobre os jogadores e as condições de jogo. Sem grandes demoras, vamos aqui então para o jogo, primeiro jogo do dia, que nós vamos analisar, o Roberto Urkaz contra o Tommy Paul. O Roberto Urkaz veio de uma vitória frente ao Popirino por duplo 6-3, um jogo onde a capacidade de servir foi muito importante, salvou todos os breakpoints que teve. O Roberto Urkaz ganhou 75% no primeiro, 62% no segundo, conseguiu fazer 57% dos pontos no segundo serviço do adversário, converteu 3 em 7 breaks que teve à disposição, fez 19 winners, 6 erros não forçados. Foi um jogo muito dentro daquilo que é o registro do polaco. Já o Tommy Paul venceu um Struff, um jogador que neste momento foca-se mais naquilo que é a superfície de relva, também por um duplo 6-3. Tommy Paul que fez 87% dos pontos no segundo serviço, fez 78 pontos no segundo serviço do adversário, um adversário que no geral fez apenas 13% no segundo jogo, no segundo serviço do adversário, que normalmente é aquele serviço que permite disputar ponto e tentar responder, ganhar alguma vantagem na resposta, mas não foi o caso para o Struff. No entanto, não creio que fosse aqui um verdadeiro teste àquilo que é o Tommy Paul. Olhando para o confronto direto, 3 vitórias para o Roberto Urkaz, a última no Masters 1000 de Paris por 7-5 e 7-6. Olhando para esse jogo, vou naturalmente entrar na vitória do Roberto Urkaz contra o Tommy Paul e também vou entrar no mais 23,5 a 1,80. Essas para já, esta e também eu aqui vou ser um bocadinho mais agressivo como tem sido, vou aqui entrar também no menos 1,5 do Roberto Urkaz. A diferença é que no AT1 72 tenho 1,83 e normalmente a diferença é sempre de 2 games, a não ser que seja mesmo ser um 7-6, 7-6, temos 14-12, por isso aqui essa entrada seria boa e paga sempre um pouco mais do que esta aqui para a vitória a 1,72. Depois passamos para um jogo que foi pedido pelo Luís Porto, Luís Gonçalves, ele em cada plataforma é um username novo. Foi o jogo entre o Stan Wawrinka e o Ojir Rune. O Stan Wawrinka vem de uma grande vitória frente ao Kaminovic, mas já tínhamos falado no ponto break anterior, venceu por 7-6 e 6-4, um modo 2-18 quando nós fizemos o vídeo, e o Rune veio de uma vitória também sólida por 7-5 e 6-3 frente ao McDonald's, que jogava em casa, mas não conseguiu resistir àquilo que foi a boa prestação do Ojir Rune, principalmente no capítulo do serviço. A resposta também esteve lá, mas por exemplo, é um jogador sempre mais agressivo, teve 17 winners e 10 erros não forçados, fez 87% dos pontos à rede. Acho que aqui vai ser um jogo muito interessante. O Wawrinka tem aquela esquerda uma mão que poderá claramente dificultar um bocadinho aquilo que será as dinâmicas no jogo do Ojir Rune, e o último jogo entre os dois foi o ano passado no Masters 1000 de Paris, onde o Ojir Rune ganhou por 2-1, por 4-6, 7-5 e 7-6. Aqui também espero um jogo difícil para o Ojir Rune, ou pelo menos não tão fácil quanto o modo de 1.22 sugere, mas a modo aqui não compensa. Eu tentaria aqui mais 4,5, mais 5,5, mas essas odds infelizmente não compensam. Este mais 4,5, se tivesse 1,80, acho que teria uma excelente aposta. No entanto, vou-me focar aqui
neste momento no over 22,5 nesse jogo. Está 95, é um modo que para mim parece-me alta, principalmente se o Tony Wawrinka estiver tão bem no capítulo do serviço como esteve no jogo anterior. As condições de jogo é verdade que não são muito favoráveis a ele, mas como ele também venceu o Krimonovic, aqui a experiência, já há muitos anos de ter vindo ainda no El, saber as condições que vai ter, mentalmente já está preparado para sempre jogos difíceis, e depois lá está, é um jogador sólido, um jogador experiente, um jogador que não vai oscilar tanto emocionalmente, como se calhar o Roger Lune, talvez no primeiro set. Por isso aqui, o 22,5 será a minha sugestão para esse jogo. Depois também passamos por um jogo que foi pedido pelo Luís Porto, e para quem não sabe como é que é possível, todos os pontos breaks, por exemplo, eu estou a gravar este ponto break, se vocês quiserem algum jogo que eu analiso para amanhã, para dia 14, vocês deixam na caixa de comentários no YouTube o jogo que queriam que eu analisasse, ou algum dado estatístico que vocês têm alguma dúvida do peso e a importância que ele poderá ter, deixam na caixa dos comentários, no ponto break a seguir respondo em relação a isso, ou falo sobre o jogo que vocês pediram. Temos aqui o Jannik Sinner contra o Manarino. O Manarino que venceu o Musetti por 2-0. O Musetti muito longe daquilo que seria de esperar. O Musetti que esteve a ganhar 2-0 no primeiro set, mas depois perde por 6-4. Depois no segundo set recupera, mas depois leva logo para que a seguir. Recuperou 4-4, porque tinha levado no 2-1. Tinha começado a perder 2-1 quando sabia para 2-1. E aqui depois perde por 6-4. Um jogo onde o Lorenzo Musetti não soube, e como já tinha explicado, impaciente, sempre tudo para ontem, sempre a tentar ferir o adversário na primeira pancada. E o Manarino tem um chato, que é um jogador que é um passa-bolas, como eu costumo dizer, um jogador que está ali no fundo do quarto a passar a bola até à espera que o adversário se enerve e se chateie e depois arrisque e perca o ponto. No entanto, aqui não prevejo que isso aconteça, antes pelo contrário. E se formos ver, o último jogo que foi em Montreal, no Canadá, o Sinner ganhou por 2-1, por parciais de 2-6, 6-4 e 6-2. O Sinner que tem vindo perdeu também contra o Gasquet, entrou mal, mas depois ainda lá recuperou, porque o Gasquet teve a ganhar 2-0, mas depois não conseguiu aguentar a intensidade e a velocidade de bola do Jannik Sinner, mas o Sinner entrou mal naquele jogo contra o Gasquet. Esta odd aqui é uma odd extremamente perigosa, mesmo para quem gosta de fazer múltiplas com estas odds. Eu não recomendo nada, antes pelo contrário. No entanto, este jogo aqui, pode haver aqui algum valor neste mais 19,5, a pensar num 6-4, 6-4, mas também poderá ser um jogo mais rápido. Por isso, esta odd aqui, embora eu acho que seja bastante provável de acontecer 20 jogos, não é? O somatório dos 2 sets ou 3 sets, como foi o caso em Montreal, mas esta odd tinha que estar no mínimo 80, 84, seria interessante. Aqui tudo o resto parece-me ligeiramente desajustado. Também para quem gosta do handicap asiático, o mais 5,5 do Manarino também não deixa de ser uma boa opção, a não ser que, lá está, vocês estejam a passar no 6-3 ou 6-3 ou menor do que isto. A diferença tem que ser sempre inferior a 6 games, porque senão a aposta é perdida aqui neste mais 5,5 do Manarino. Mas esse jogo é um excelente jogo para ao vivo, porque acho que poderá existir aqui algumas oportunidades, como existiu contra o Gasquet, por exemplo. O Sinner não entrar tão bem e depois conseguimos buscar a remontada, ou o Sinner perdeu o primeiro set no aconteceu em Montreal e depois ganhar os sets seguintes e acabar por ganhar o jogo, e esta odd poderá estar mais apetecível do que está agora. Por isso esse jogo não consigo ajudar muito, acho que o Sinner acabará por levar a melhor. No entanto, não consigo precisar se será um jogo para muitos jogos de serviço ou para poucos. Vai depender sempre também daquilo que for a consistência do serviço do jogador francês. Depois seguimos aqui para os jogo das mulheres. Emma Raducanu contra a Biana Maia. A Raducanu ganhou a mãe de Linette por 7-6 e 6-2. Teve muito bem, principalmente no capítulo do primeiro serviço, 88% dos pontos ganhos no primeiro. Fez 50% dos pontos no segundo serviço adversário, converteu 80% dos breaks que teve à disposição, salvou 50% dos breaks que teve contra 2 em 4. Foi um jogo bastante interessante, onde a Emma Raducanu raramente lidou com uma situação que pudéssemos dizer complicada. Embora a que se aproxima mais desse momento foi um 3-1 para a Magdalena Linette e depois acaba por perder no tie-break, ao não conseguir estar a servir para fechar. Teve a oportunidade para o fazer e acabou por não conseguir. Por isso,
temos aqui uma Ema Raducanu que tem lesão, mas apareceu aqui em excelente plano e a saber lidar muito bem com a frustração, a lidar com os momentos de pressão, principalmente uma jogadora que era vista como frágil emocional e ter um ego muito grande, e eu até, então, brincadeira, disse que ela podia tropeçar no seu nome em corte e isso podia dar azar. A verdade é que conseguiu provar que mentalmente e o acompanhamento com o seu psicólogo está a dar resultados. Depois tivemos a Biela May, ganhou a Siniakova, mas por 2-1 em 2 horas e 38 minutos, um jogo longo para aquilo que eu esperaria, 7-5, 6-7 e 3-6. Um jogo que foi complicado para a Biela May. Essas condições, na minha opinião, não favorecem tanto a Biela May. É uma superfície dura, uma superfície que a bola anda mais. As condições também não favorecem muito. Ela tem muitos gastos, porque é uma jogadora mais alta, uma jogadora que, ao se movimentar no porte, vai sempre gastar um pouco mais de energia, parte de desidratação e tudo mais. É um jogo que podia ter pedido para qualquer uma das jogadoras, porque no segundo set até houve aqui uma tentativa de dar um 2-0 por parte da Siniakova, mas acabou por a Biela May resistir no tie-break. Depois, lá está, no terceiro set, a Biela May soube controlar melhor os momentos de maior pressão. A percentagem do primeiro serviço não mudou tanto do primeiro para o terceiro, ao contrário da Siniakova, que houve uma descida drástica naquilo que foi a colocação da primeira bola, e isso depois complica, porque no serviço feminino a segunda bola é uma bola muito mais em termos de colocação e não tanto em potência, e isso permite sempre que as adversários consigam responder de forma muito mais chapada, de forma muito mais agressiva. Será o primeiro jogo entre as duas, por isso eu aqui honestamente acho que esse favoritismo aqui da Biela May poderá estar ligeiramente desajustada. Eu aqui vou correr um risco e vou na vitória da Ema Raducanu, principalmente pela odd. Embora na Bwin, estou aqui a ver na Betano, mas na Bwin até está 1,95, para quem quiser aproveitar estes mais 4 picos, faz todo o sentido. Outro mercado que poderia ser interessante e que também vou colocar aqui na minha sugestão será esse mais de 22,5 ou 90, por isso vitória da Ema Raducanu ao 91 e também aqui over 22,5 será as minhas escolhas para esse jogo. Porquê? Porque está à espera de um jogo longo, principalmente se a Biela May conseguir manter as percentagens de primeiro serviço que tem vindo a ter até aqui, e a Ema Raducanu também. Acho que poderemos ter aqui um tie-break com 7-5, com 6-4 e também talvez o jogo seja resolvido em 3 sets. Por isso aqui a Ema Raducanu, embora, atenção, é um jogo ao vivo, é um jogo muito equilibrado. O Raducanu teve muitas dificuldades em lidar com a pressão no passado, por isso eu não sei até que ponto ela poderá ter aqui uma crise emocional contra uma Biela May. A verdade é que não teve contra uma Linette, e tudo o que nós temos em termos de informação pode jogar a favor da Ema Raducanu. Um jogo relativamente mais simples, metes homens em corte, é um estilo de jogo que acaba por sobressair nesse tipo de superfícies, por isso eu recomendo aqui então a vitória da Ema Raducanu e o over 22,5. Depois, hoje é só jogos, é para compensar os outros dias que eu tive na malandrice. Temos aqui uma Rybakina contra uma Badosa. Temos aqui uma Rybakina com modo 1.53. Tivemos uma Badosa que veio de lesão, é verdade. No entanto, cuidado com a Badosa, que acabou por ganhar em 2021 este torneio ainda no Wells. Por isso é preciso ter aqui algum cuidado. A Rybakina venceu a Canine, mas foi por um duplo 7-6. Um jogo muito difícil para a Rybakina. A Rybakina teve a subir para 6-3, mas depois acaba por não conseguir fechar. No segundo set esteve a perder 3-1, mas depois lá está, consegue ganhar no tie-break, consegue recuperar. Uma Canine que não conseguiu aproveitar, não soube lidar bem com a pressão do ponto à frente, com o break à frente, mas foi um jogo extremamente complicado, e este jogo facilmente seria para ir a 3 sets. Depois tivemos uma Badosa que despachou a Paris Dias, que é uma jogadora mais de terra batida, uma jogadora que era superfícies mais lentas, como a Badosa, mas ganhou 6-2 e 7-5 em 1 hora e 38 minutos. Está aqui fresquinha, a ver lesão, mas aqui não me pareceu honestamente sinais, e uma delas por causa da lesão. Por isso temos aqui uma Badosa que estará muito perto da sua melhor forma física. Mas aqui, se vocês forem ver o confronto direto, tem 4 vitórias nos últimos 5 jogos perante a Rybakina. A última vitória da Rybakina até foi em 2019, por isso até não pode entrar para aqui em Bucareste, na Roménia. De lá para cá, venceu a Cincinnati e a Badosa naquele ano em que ganhou o torneio por 2-0.
depois venceu a Rybakina em Stuttgart o ano passado, 2022, e venceu também no final do ano passado, em novembro, por 2-1 na Billie Jean King Cup. Olhando para todos os dados estatísticos que nós temos, embora a Rybakina seja um jogador mais explosivo, um jogador mais agressivo, acredito que a Badosa também tem jogo para equilibrar um pouco mais esta odd. Esta odd para mim não faz tanto sentido assim. É verdade que a Rybakina está num excelente momento. Perdeu a final do Australia Open frente à Zabalenka, mas fez um excelente percurso. Em Abu Dhabi perdeu contra a Bia Danmaia nos quartos de final, e em Dubai acabou por perder frente à Corey Golf por desistência. E aqui o meu grande problema foi desistiu por problemas físicos, e aqui depois volta com algumas dificuldades contra a Kenin, uma Badosa que pelo contrário vem de umas derrotas, mas depois ganham muito bem para resistir. Acho que vai ser um jogo complicado para as duas jogadoras. Eu aqui vou olhar mais para a questão do handicap para a Badosa, e vou aqui na Badosa mais 3,5 a 1,70, ou então pode ir aqui no mais 2,5 ou 93, a pensar num jogo relativamente curto, um 7-6, 7-6, por exemplo, ou ir a 3 sets. Vou aqui jogar mais para favor da Badosa. Esta odd para mim não faz qualquer sentido para o equilíbrio que se espera, e principalmente para uma jogadora que parece que tem ali a chave para desbloquear um jogo da Rybakina, ou pelo menos atrasar em termos de pancada, uma jogadora mais sólida defensivamente no fundo do corte, uma jogadora que sabe soltar o braço. Acho que a Badosa tem aqui bons apontamentos para pelo menos prolongar o jogo. Outro jogo pedido para analisar, Iga Swiatek contra a Andriescu. Iga Swiatek dispensa apresentações, foi campeão no ano passado. É verdade que vem de uma derrota em Dubai frente a Krejcikova, mas não deixa de ser aqui um registro imaculado, e então de brincadeira, eu acredito que seja a Swiatek caísse da Torre de Belém, partiu o monumento em dois e mesmo assim ganhava este torneio. Por isso as condições favorecem muito o estilo de jogo da polaca. Tem aqui uma adversária que vem de lesão, mas que também pode complicar muito a vida à Iga Swiatek. Quando complicarem muito, não estou a dizer que a Iga Swiatek vai perder. No entanto, acho que poderá ser diferente daquilo que a Iga Swiatek tem feito, que é basicamente realizar jogadora atrás de jogadora. Acho que aqui poderá ser um jogo mais equilibrado em termos de sets. Acredito mesmo numa vitória da Iga Swiatek. Não acredito, por exemplo, no 6-0, 6-0 ou 6-1, 6-2. No entanto, poderá acontecer. E tentando prever, lá está, sets mais curtos ou mais compridos, eu aqui vou na da Bianca Andriescu no mais 6,5, 88. Se basicamente a Andriescu não pode perder, por exemplo, por um 6-2, 6-2. 6-3, 6-3 está tudo bem, 6-4, 6-4 também. Tudo abaixo de 6-3 não agrada muito a nossa análise, mas é a única entrada em pré-live que eu vejo com algum valor. Claro que podem estar a dizer, e esse muito 6,5 aqui da Iga Swiatek também poderá ser interessante. Eu acho que aqui vai depender muito como a Iga Swiatek está a servir. O problema é que a Iga Swiatek, principalmente no serviço, tem estado muito bem, na resposta já tem tido mais algumas dificuldades. É uma jogadora, a Andrea está a servir muito bem, com excelentes percentagens. Basta ver que frente à Sierra fez um 2-1, mas a Sierra, por exemplo, no primeiro set teve 71% dos pontos ganhos no primeiro, 10 no segundo, é verdade, mas a verdade é que a Andrea está a servir bem. É uma jogadora perigosa, é uma jogadora agressiva, uma jogadora que sabe o que quer dentro do corte. Eu aqui vou restar esse mais 6,5 da Andriescu. No entanto, ao vivo, vocês podem analisar melhor o jogo e perceber aqui que a Iga Swiatek vai tentar procurar no jogo. Depois, por último, temos a Gracheva contra a Kazakhstina. Gracheva, que vem de uma vitória frente a Martic por 2-0, 6-3, 6-2, em 1 hora e 16 minutos. Era underdog, mas acabou por confirmar a vitória, principalmente a boleia do seu serviço, onde ganhou 68% no primeiro serviço e 71% no segundo, e converteu 43% dos breaks, ao contrário da adversária, que não converteu nenhum. Já a Kazakhstina venceu a Tatiana Maria por 6-2 e 6-1, um jogo onde claramente, uma vez mais, o segundo serviço da Kazakhstina a funcionar muito bem para variar
o jogo e confundir exatamente em termos de antecipação os movimentos do adversário, e ganhou 79% nos pontos no segundo serviço da adversária, e isso acabou por ser muito importante. E além disso salvou 71% dos breaks, teve 7 breakpoints, salvou 5, converteu 7 em 13. E aqui parece-me que sim, a Gracheva é verdade que vem de uma vitória no Australia Open por duplo 6-1, mas em 2021 tivemos aqui em Balabar no Philippe Harland Trophy, tivemos aqui um 6-4, 6-3. Acho que aqui há uma intenção de ajustes de contos por parte da Cazaquina. Gostei muito do jogo das duas jogadoras. No entanto, aqui vou arriscar um bocadinho e vou nesse menos 2,5 handicap asiático da área cazaquina. Parece-me que seja a jogadora para o horário do jogo, para as condições do jogo que vão estar, o calor, a desidratação, ver pontos mais intensos, mais curtos. Acredito que o estilo de jogo da Cazaquina poderá ser um pouco melhor do que a Gracheva, que a Gracheva oscila muito no primeiro para o segundo serviço, não faz pausas, não obriga a adversária. Muitas vezes uma jogadora que precipita-se, quer ganhar logo o ponto, não constrói bem o ponto. A Cazaquina parece-me que aqui poderá ter mais capacidade para lidar com as condições de jogo, e então vou aqui no menos 2,5, 1,72. Pessoal, este foi o Ponto Break. Não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal e ativar as notificações. Foi um vídeo mais longo, mas acho que tem aqui muito conteúdo interessante e de muito valor. Pessoal, e quem quiser, como eu tinha dito, quem quiser uma análise para um jogo que vocês queiram, é só deixar aí nos comentários. Dados estatísticos que vocês queiram que eu explique, coisa relacionada com ténis, deixem aí nos comentários e eu tenho todo o gosto em responder. Pessoal, e que seja uma excelente segunda-feira de apostas.